Olá pessoal, como vão? Direto aqui do Fit BR Cash. Hoje eu tô com uma entrevista que faz tempo que eu queria fazer, hein? Minha amiga Grazi, obrigado. Olá, meu querido, tudo bem? A Grazi eu chamo ela de Ferrari. Eu e minha esposa, a gente brinca, a gente chama ela de Ferrari desde 2008, 2009, quando a gente conheceu a Grazi no treinamento funcional. E de lá pra cá, lógico que a gente foi conhecendo um pouco mais do trabalho dela, do empenho. E aí ela foi passando por várias áreas ali, principalmente quando lida com treinamento de força, com alguns aspectos um pouco mais complicados que normalmente a gente não vê a mulherada se desafiando tanto nessas áreas. Eu trouxe ela aqui para contar um pouquinho da história dela para vocês aqui, Grazi. Fica à vontade, me conta aí desse tempo aí já de treinamento, de dando aula, curso. Viajou pouco, vamos lá. Viajei pouquinho. Vou começar um pouquinho antes, tá? Né, o que traz a gente para essa paixão pro treinamento de força, para essa paixão do esporte, né? Minha paixão é realmente o esporte. Trabalhei alguns anos com fitness e academia, mas minha paixão é esporte. Eu tinha 4 anos de idade e decidi que eu ia ser atleta e ia trabalhar com esporte. Bem, né, aquela alma que vem bem no mundo assim, pum, é isso que eu quero. E dali até hoje, é sempre essa busca, né, de aprimorar. Então, primeiro eu fui atleta de nível nacional, fui atleta de nível mundial, não cheguei no nível olímpico. Encerrei minha carreira de atleta, lógico, pela idade, né? A gente envelhece, chega uma hora que você começa a fazer uma transição. E o mesmo gosto que eu tinha por ser atleta, eu tenho hoje sendo treinadora, preparadora física. E é sempre aprimorando, né? O esporte ele é muito dinâmico. Na minha carreira eu já passei por palestrante, passei por trabalhar com personal em academia, passei como treinadora de levantamento de peso olímpico e hoje eu tô na função assim que eu acho que eu me encontrei, que é preparadora física mesmo. Por quê? Porque eu posso pegar qualquer esporte, qualquer um vir na minha mão, eu estudo a modalidade, eu entendo como ela funciona, o que ela precisa, eu avalio o atleta e aí eu faço a junção dos dois, como eu aproximo esse atleta do que a modalidade precisa. E isso torna dinâmico, porque eu não fico na mesma modalidade, eu consigo flutuar. Então, uma hora eu tô no basquete, uma hora eu tô na ginástica rítmica, uma hora eu tô no próprio levantamento de peso olímpico, eu já peguei o pessoal de rafting, peguei pessoal de ciclismo. Então, eu acho muito bacana esse dinamismo que o profissional que trabalha com preparação física consegue ter. E aí, isso também estimula a gente a estudar mais, né? Que a gente nunca para. E aí, cada atleta apresenta uma dificuldade, apresenta uma restrição, apresenta uma potencialidade e a gente vai encaixando as peças e cada vez progredindo mais. É importante que assumindo essa responsabilidade também, você vira o filtro, né, de tudo aquilo que o fisiologista pode te entregar, o nutricionista pode te entregar, o médico pode te entregar, e se você acaba coordenando toda essa rede de relacionamento. Eu vejo o preparador físico como alguém que tem que saber fazer gestão do treinamento. Porque por mais que a sua área seja ali o strength and conditioning, né? Você tem que trabalhar o preparo de força física, a parte de condicionamento. Você tem que saber as outras áreas o que estão fazendo. Porque você precisa fazer a somatória de todas as cargas de treinamento. Então, você tem o treinamento técnico, é uma carga. Você tem o tático, é uma carga. Você tem a parte psicológica, é uma carga. Então, você precisa saber controlar essa carga de treinamento para a sua também estar controlada. Né? Às vezes, o treinador não consegue ter essa função. Então, cabe realmente ao preparador físico tentar fazer essa gestão de treinamento e ter esse contato, né, com a equipe multidisciplinar, que eu acho, assim, que é uma parte que não pode ser de forma nenhuma ignorada. Ontem a gente estava com o Franco Bacurau e com o Saldanha, e a gente fez uma mesa de nutrição, e o Saldanha falou que quando foi para a Austrália, a equipe multidisciplinar realmente, de fato, funcionava, e essa pessoa responsável por ser o fio é que administrava toda essa gestão do esporte. Antônio Carlos Gomes fala muito disso. A gente vê, às vezes, pouco acontecendo, mas isso é assumir um papel ali extremamente importante para conseguir gerenciar esse rendimento esportivo, Renan. Sim. Infelizmente, é um papel que a gente precisa ter, né? Eu não falo só preparador físico, mas é necessário dentro de uma equipe ter essa gestão. Por que a gente vê pouco? Porque eu acho que a cultura ainda do esporte do Brasil, ela não entendeu essa necessidade e ela não entendeu que o atleta não é propriedade de ninguém. O atleta não é propriedade do técnico, não é propriedade minha, não é propriedade do clube. A gente tem que dividir esse atleta em todas as partes. Então tem
né? Tem um pouco desse jogo aquele jogo de ego, né? De querer sentar com uma equipe, olha, vamos trabalhar, vamos conversar, o que você sabe, o que eu sei, junto aqui. O que eu não sei não tem problema, eu aprendo com você, eu aprendo com o outro. Então, para fazer uma gestão técnica, você precisa ter uma equipe disposta a entender. Eu não sei tudo, mas eu sei uma grande parte de algumas coisas. Então, eu vou dar o meu conhecimento e vou pegar um pouco do conhecimento do outro. E aí a gente junta as peças para o melhor, né? Para tentar trazer o melhor resultado para esse atleta. Esse ano do levantamento de peso limpo, se a gente for pegar as principais referências mundiais, aí, por exemplo, Schumann, o que você acha? Existe muita política envolvida ou não? É mais de fato conhecimento e aplicação? O que você acha, Fih? Você fala de mim. Você fala no quê? De obtenção de resultado? O que acontece, né? É difícil a gente comparar alguns países com a estrutura que a gente tem no Brasil. Se a gente pega a China, a própria Rússia, eles têm uma organização estatal, né? Então vem lá de cima, você tem todos os processos numa hierarquia, o que vai ser feito, por quem vai ser feito, de quem vai ser cobrado, o resultado esperado, o incentivo do governo. Qual o atleta que vai passar por esse processo, porque então é muito claro, é muito definido. O que talvez falte aqui no Brasil, a gente não tem esse sistema de organização. Né? A gente não tem organização de processos, a gente não tem uma boa organização hierárquica, a gente não tem bem claro e bem transparente quem são os atletas, vão viajar, porque vão, quando vão. A gente não tem sequer, às vezes, eu não falo só levantamento de peso olímpico, tá? Falo outras modalidades. A gente não tem uma antecipação do calendário esportivo. Às vezes avisam que tem uma competição daqui a um mês. Como é que eu preparo o atleta em um mês? Se eu estou no período preparatório e etapa geral com ele, como é que eu faço? Ele ficar pronto para uma seletiva, que vai levar para uma competição lá fora. Então, a gente ainda peca muito na estrutura para conseguir ter alguns resultados e resultados constantes, né? Então, por exemplo, China é resultado constante. Okay? Sai um e entra outro. Você pega lá o adulto, você pega depois o sub-20, depois pega o sub-17, você fala, eles estão sempre ali, tá sempre rolando muito atleta. Que é o que o sistema organizado faz. Isso não é um que desponta, tem sempre vários ali, às vezes se alternando em função de calendário competitivo e data. Exatamente. Então eles têm um volume muito grande que chegam no alto rendimento. Aqui no Brasil a gente tem um volume muito pequeno de atleta que chegam no alto rendimento. Então isso já atrapalha muito. E aí quando os processos são organizados, fica difícil você trabalhar a base e levar ela pra frente. Eu lembro de uma vez quando o Antônio Carlos Gomes trouxe a Tatiana Fomitchen, e eu perguntei assim, nossa, mas por que tem que ser tão organizado? Ela falou assim, bom, aqui, o jeito que ela me respondeu foi bem russo, né? Aqui vocês têm um cara que treina num terreno baldio e chega na Olimpíada. Lá, a gente não tem esse tipo de talento esportivo, então nós precisamos ser organizados. Então, isso leva pra gente que, mesmo que a gente esteja ali tratando alguns dos melhores atletas, a gente consegue entender ainda que muita coisa está envolvida. Tem política envolvida. Não, tem muita parte governamental ali, e que isso de fato ali, se a gente conseguisse alguém para explicar, apesar que a gente tem, mas é difícil, né, o modelo político também que a gente tem, de conseguir colocar isso na cabeça para a gente conseguir alavancar esse tipo de atletas e manter esses atletas em alto nível, né, Grazi? Que é o mais difícil, né? Você manter o atleta em alto nível, você tem uma progressão de carreira do atleta, ou o atleta sobreviver a alto nível. Porque se você não organiza, se você não estrutura base, esse atleta vai tendo lesões, né? Ao longo desse treinamento. Aí quando chega no alto rendimento, tô falando todas as modalidades, chega no alto rendimento, onde ele adquirir experiência, ele já tá com o psicológico preparado para uma competição internacional, ele não tem mais estrutura locomotora. Ele já machucou o corpo inteiro, então quer dizer, ele já não consegue mais o melhor rendimento dele. Né? E tudo isso é estruturação, não estruturação da sessão de treino. Sessão de treino é a última coisa que você teria que pensar. Tem que estruturar o quê? Todo o desenvolvimento com a modalidade. É engraçado, por exemplo, não é só o pessoal de Europa Leste e Ásia que tem esse desenvolvimento. Que a gente está falando de sociedades mais, né, parte mais socialista, né, onde tem um programa estatal. Se a gente pegar nos Estados Unidos, toda
toda confederação, digamos assim, de uma modalidade lá, eles têm um manualzinho de desenvolvimento. Então, você pega a Federação de Levantamento de Peso dos Estados Unidos. Você tem lá no site deles, tem um manualzinho. O que você faz até tal faixa etária, o que você tem que olhar, o que tem que desenvolver de parte técnica. É simples, só que é aplicável. Sim. Então, você tem um direcionamento. Né? Igual eu falei na palestra aqui no Levantamento de Peso Olímpico. O problema é que a gente não tem direcionamento. Né? A gente tem ou o cara que trabalha com levantamento de peso, com atleta que está indo para Jogos Olímpicos, ou a gente trabalha com alguém que não sabe nada e está tentando resolver o problema. Aquele meio de campo ainda não está se desenvolvendo tão bem, né? Porque falta estruturação. Ô Grazi, como é que você vê a Grazi Favarato nos próximos 5, 10 anos aí, desenrolando que tipo de pepino? Nossa. Eu vejo a densidade de trabalho que você desenvolve sempre com essa viagem. Vai dormir que dia, será? Tá difícil. Tem alguma meta que você colocou pra frente aí que você pode compartilhar com a gente ou não? Não é aprimorar o que está sendo feito? Não, tem umas que a gente guarda ali desde os 4 anos de idade, né? Que é a principal. Mas assim, continuar no esporte, isso daí não tenho dúvida nenhuma, né? Conseguir aplicar essa minha filosofia de trabalho e essa cultura de treinamento dentro dos clubes que eu passar, né? Eu tô no Clube Espéria hoje e tô fazendo um trabalho bem bacana lá, tô conseguindo apoio dos treinadores das modalidades que eu trabalho. Pra você ter uma ideia, eu trabalho com tiro com arco. Tiro com arco, o pessoal acha que nem tem que fazer preparação física e tal. Então assim, você tem que convencer e mostrar. Então a gente tá conseguindo bons resultados. Trabalho com tiro com arco paralímpico, cadeirantes. Então chegamos no brasileiro agora, ganhamos 5, 6 medalhas no brasileiro, coisa que... E vou falar pra você, ó, tem dó não, tá? Treinam força. Não tem negócio de treininho com elastiquinho, porque, eu sou cadeirante, eu taco força neles. Não, eu taco força neles e aí melhorou muitos resultados. Né? Então, a minha meta é essa. Primeiro, conseguir quebrar certas culturas dentro do treinamento no Brasil, né? Mostrar que a gente precisa de uma sistematização de preparação física, é isso que eu levo muito no clube. Então, se um dia eu sair de Espéria, tô deixando todo um trabalho lá, tô deixando todos os meus planejamentos, tô deixando todos os macrociclos, tá ficando tudo lá, todos os testes que eu aplico, tô deixando um arquivo para eles. Quando chegar alguém, se quiser seguir, vai ter um parâmetro. Então daqui, aí eu passo para um outro clube, eu passo para outro clube. A minha ideia é essa. Até a hora que a gente consegue pegar um atleta, desenvolver mais e levar para fora. E quem sabe, Jogos Olímpicos, né? Já que eu não fui atleta olímpica, poderia pelo menos ser preparadora física, né? Quem sabe? É uma meta boa, né? Não seria ruim, não. Mas é isso. E não parar no tempo. Né? Eu não gosto de parar no tempo. A visão que eu tinha uns anos atrás era, nossa, quando eu tiver 30 anos, como é que eu vou estar na minha área e tal. E foi muito bacana conhecer a Tatiana Foi muito legal ter ido fazer o curso lá na Rússia com o Antônio Carlos Gomes. Que aí eu vi aquelas treinadoras cabelinho branco, sabe? Senhorinha! E dentro daquela aula eu falava, nossa, é assim que eu quero chegar nos meus 70 anos. Massa. É isso que eu quero. Ontem eu falei sobre a preparação física e alto rendimento. Então eu peguei 2 tópicos. Eu quis trazer pro pessoal aqui, pros participantes, pros congressistas, as particularidades do treinamento feminino, né, dentro da preparação física, então especificamente com atletas. E depois eu falei um pouco sobre o controle de carga, né, controle de carga externa e o controle de carga interna e o controle especial para atletas femininas. Que tá muito, é bom que tá vindo bem à tona agora o treinamento feminino, né? Parece que nos últimos anos deu uma acendida, uma luz aí para esse tópico. Então eu achei que era importante falar sobre isso. E hoje eu falei sobre levantamento de peso olímpico como ferramenta dentro do treinamento funcional. Já que o treinamento funcional ele permite uma gama de meios e métodos de treinamento, então como é que a gente traz o levantamento de peso olímpico não como modalidade competitiva, mas como uma ferramenta para a gente conseguir encaixar aí na nossa sessão de treino. Você falou num ponto importante. Eu também estou lá na CBFA do Gomes e a gente percebe, trabalhando no futebol, sim, ano de Copa do Mundo feminino, e a gente percebe que às vezes ainda o pessoal fala muito ali dos homens e fica um pouco a desejar a parte feminina. Eu vi que você trouxe um slide super importante, que a gente fala muito na nutrição hoje,
em relação a redes, a densidade calórica muito baixa. E essa é uma preocupação constante. Queria só que você abordasse um pouquinho para o pessoal entender o que seria esse conceito e o que ele muda no rendimento esportivo para as mulheres. Pois é, o que acontece? Antes desse slide da tríade do atleta, eu trouxe um slide lá no começo da apresentação, que ele fala sobre a lacuna que tem sobre os artigos e estudos da mulher atleta. Então, foi uma pesquisa feita em 2021, que pegou mais de 5 mil artigos, então põe aí 12 milhões de participantes, e viu quantos deles realmente falavam da mulher atleta. Só 6%. 86% dos artigos eram falando só de homens, mas não colocavam no tópico. Colocavam a modalidade, o que estava sendo pesquisado na modalidade, mas só pesquisavam homens. Então, primeiro, falta estudar a mulher atleta. Realmente a fundo. Não comparando com o homem, né? Sempre assim, treinamento mas pro homem isso, a mulher aquilo. Não, tem que começar a ser o contrário. Tem que ser, mulher é isso. O que eu faço? E aí, dentro dessas particularidades do mundo feminino, a gente encontra a tríade do atleta, né? Que acontece muito no futebol. Eu tinha um colega que era treinador, que ele falava, direto, né? Tô tendo problema com as meninas, tal, fratura de estresse, que é uma consequência, né, da osteoporose. Um dos problemas gerados aí é a perda da densidade óssea. E aí eu também o ano passado, tive contato com a ginástica rítmica, meninas de 13 a 16 anos, que já estavam apitando, né, aquela dor na parte anterior da perna, a chamada canelite, já ausência de ciclo menstrual. Então começa a apitar, fala, opa, 13. Essas meninas estão menstruando com 11 anos. Então, quer dizer, olha como é uma coisa que tem que ser investigada, né? E aí, na hora que você vai dentro da equipe técnica, equipe disciplinar, aí você começa a fazer as perguntas. Como é que está o ciclo menstrual dessas meninas? Não tinha controle. Não se fazia um controle. Olha, estamos acompanhando, está tendo ausência do ciclo menstrual, não está tendo. Como está a parte alimentar? Ginástica rítmica, por exemplo, é muito complicado, porque as meninas se apresentam com colã, maiô, tem aquela coisa de ser magra. Então, são 5, 6 horas de treino para meninas de 12, 13 anos. 5, 6 horas de treino diários, de segunda a sexta. Como é que está a parte alimentar? Só para vocês entenderem a complexidade disso, como a Grazi falou, ela representando o papel de preparadora física, controlar todas essas nuances, então, desde controle hormonal, controle dietético, controle de treinamento, descanso. Exato. Né? Então, o que a gente percebe? As mulheres, a gente já tem uma preocupação grande porque ela atinge a menopausa e a partir da menopausa ela já tem uma diferenciação muito grande em relação ao homem, que é a perda da densidade óssea. Isso acompanhada por um desequilíbrio hormonal. O que a gente tem percebido é que isso tem se antecipado de uma forma assustadora. A Grazi acabou de falar de 13 anos. Então, isso leva a consequências de saúde em situações graves. Nós estamos falando de jovens. Sim. Então, como combater isso é uma coisa que a gente está discutindo muito na medicina, na nutrição e no treinamento. Então, por isso, quando a Grazi colocou ali, eu já mudei a frequência já do meu radinho, já para ouvir o que é que ela estava falando, porque o impacto de uma preparadora falando sobre isso, ele é muito grande. Então, ele traz uma sonoridade muito grande, a gente precisa observar um pouco disso para quem está na área esportiva. Exatamente. E assim, o ciclo menstrual feminino, ele tem que ser monitorado. Não só, o pessoal tá muito essa discussão, né? Precisa periodizar, não precisa periodizar. Tem outras coisas que a gente precisa olhar também. Não pode ficar num pontinho só. Quando a mulher não menstrua, é sinal que os hormônios delas não estão agindo, não estão sendo secretados da forma correta, não estão agindo corretamente. O estrógeno é muito importante para a reabsorção óssea. Então, se eu tô com uma ausência de ciclo, como é que tá esse estrógeno? Será que tá fazendo o papel dele, a absorção óssea? Então já é um alerta. Por que essa atleta jovem tá perdendo o ciclo menstrual dela? É a carga de treinamento que tá muito alta? Fatores alimentares? Entendeu? A carga, quando eu falo, desculpa, é volume. O volume de treinamento tá muito alto. É a parte nutricional. São os dois ao mesmo tempo, que dificilmente é um fator, na verdade, né? É uma associação de fatores. Você vai gostar de um caso que eu peguei. Vou fugir um pouquinho das mulheres. Esse que você vai gostar, que fala muito da parte nutricional. Eu tenho um atleta de basquete, que ele tem 17 anos, e ele é muçulmano. Então, passa pelo Ramadã.
Então, todo mês ali de março até abril tem um mês de Ramadã. Não pode ingerir nada durante o dia, né, de alimento, nem água. Então, eles passam a noite, em vez de dormir, é a hora que eles têm para comer. Né, faz parte da religião deles. E eu tenho esse atleta de basquete que entrou no clube no ano passado. Quando chegou o período da Ramadã, ele avisou, né, para nós. Eu suspendi a preparação física. Eu falei, opa, vou ter que suspender algo aqui. Entre suspender o treino técnico e a preparação física, eu preciso tirar a preparação física. Porque basquete envolve você acertar uma cesta. Se eu tiro a parte técnica, não adianta nada ele correr muito e não acertar a cesta. Então, já que a gente vai ter que tirar alguma parte, né? Vamos ter que diminuir esse gasto calórico diário, então vamos tirar a preparação física. Passou um mês assim. Quando, exatamente depois de um mês, ele estava em quadra, aquecendo para um jogo, ele sentiu uma dor no pé. E aí não conseguia mais pisar. E aí leva lá a gente tem uma associação com a Escola Paulista de Medicina. Leva lá, começa a investigar. Teve fratura por estresse. Esse menino tá há 3 meses tentando recuperar essa fratura por estresse. Por quê? Todo ano passando pelo Ramadã. Todo ano treinando. Ele veio agora pro clube. Ele começou a ter o quê? Uma falta de reposição óssea. Por conta de alimentação e volume de treino. O corpo dele não conseguiu lidar. Então ele teve uma perda óssea muito grande com 17 anos de idade. Olha, E uma coisa importante. olha que A gente complicado. fala muito e tem o efeito agudo do Ramadã de agora. Não é o efeito crônico. Crônico, foi um longo prazo. E todo mundo fala assim, se eu fizer um jejum intermitente, não vai acontecer isso comigo. Uma vez, mas imagina, há quantos anos ele passa por isso? E o mais engraçado foi aí, ele comentou. Ele, sempre nesse período me machuco. É quando eu tenho uma lesão muscular Recorrência. e a recuperação é muito mais demorada. Aí a gente falou, putz, como é que faz agora? Então olha como é importante. A gente participou na CBF Academy, a gente pegou um pessoal de time solano, porque são brasileiros que estão no mundo inteiro. E tem um time e falou assim, cara, isso aí é trailagem. Eles pegaram e inverteram. Começaram a treinar o time de madrugada e dormiram os caras de dia. Eu falei, mas e aí vocês estão quebrando o Ramadã? Ele falou assim, guarda, nós estamos no pico do campeonato, tem um Ramadã, como é que eu vou parar todo mundo? Pois é. Eu falei assim, cara, mas vocês inverteram o horário para os caras poderem comer. Eu falei, não pode comer enquanto o sol tá. Eles não estão quebrando nenhuma regra. Não estão quebrando nenhuma regra. Deram um jeitinho brasileiro. Deram no Ramadã. Mas assim, quando a gente trabalha com atleta, você tem que... E vou falar, quando aconteceu isso com esse atleta, eu fiquei super sentida. Eu falei, como é que eu não pensei nisso? Como é que eu não... Eu nunca peguei um caso, né? E infelizmente na nossa área, a gente vai adquirir experiência, mas você não tem toda a experiência do mundo, né? E aí a gente... Influências culturais é que às vezes a gente faz assim. Exato. Não, é porque você não vive aquilo, você não entende. E ele não tinha dito pra gente que ele não podia tomar água, nem água. Né? Então a gente tentou até modificar ali. Tem reduzido o número de Ramadã e se ele segue é porque é muito forte. Exato. E aí teve que conversar lá com acho que é rabino que eles chamam, né? Se podia tomar água pelo menos, tal. Então a gente conseguiu que ele tomasse pelo menos água. Aí o treino era às 6 horas da tarde, então tinha que comer, quando eram umas 10 para 6. Então a gente tem toda uma remediada, tirou a preparação física, mas mesmo assim, o efeito crônico já existia. Né? Então esse menino faz 3 meses. 3 meses. E ele não conseguiu ainda fechar a fratura de estresse. Então, só pra gente ver como é importante a gente ter esse conjunto para analisar um atleta e cada uma das partes dessa equipe multidisciplinar realmente desempenhar o papel dela e falar, opa, bora conversar. Sentar todo mundo junto e falar, vamos resolver isso aqui. Vamos resolver isso daqui, porque agora ele perdeu 3 meses, assim, até voltar a treinar, até competição só no que vem. Parece pouco, mas as oportunidades às vezes vêm muito de surpresa, né? Às vezes aparece um time e fala assim, eu queria levar seu atleta. Você fala, nossa. Já era. Até o final do ano. Recuperação. Pessoal, eu fico com ela aqui pelo menos até as 18 horas, mas não posso. E, Grazi, quem quer seguir você, quem quer ter mais contato com você, passa Instagram para esse pessoal aí, site. Bom, meu Instagram é Grazi, com 2 Zs, igual pizza. Não dá pra esquecer. _Favarato.
tá? Eu não consigo postar muito conteúdo, adoraria, mas não. Pelo menos a gente fica sabendo. Mas é porque não dá tempo, porque realmente tem que fazer planejamento de treino, né? Tô com mais de 100 atletas e tenho assessoria fora, enfim, minha vida é o meu trabalho ali, literalmente. Mas de vez em quando, aliás, todo dia eu pelo menos posto uma parte da sessão de treino, pro pessoal, né, se aproximar mais desse mundo do esporte, que não é um mundo intocável, não é um mundo muito longe, aqui, né? Então, E o bom é que a gente fica sabendo onde você tá. Mas segue lá. É porque normalmente a gente gostaria de postar e falar mais do que a gente consegue fazer. exatamente. Mas pelo menos a gente consegue seguir a Grazi ali. Cara, e eu dou total certeza. Quem puder, vai atrás, assista uma aula que eu tenho certeza que eu não fico impressionado com o que vocês vão assistir. Queria te agradecer demais. Seguir pelas Uma honra palavras, muito pelo grande. convite. Desde 2008 querendo fazer uma gravação dessa. Chegou. Obrigado, turma. Curta e compartilhe. Obrigado, pessoal.